Beleza, então na última aula a gente finalizou essa parte aqui de skills. Então as skills aqui já estão criadas, agora falta a parte de projetos. Que nem a gente tem aqui, ó, no site pronto, a gente tem essa parte de projetos também, que é bem semelhante aqui a essa parte de skills. Então é isso que a gente vai trabalhar agora. Então a primeira coisa que a gente faz é criar aqui o nosso HTML dos projetos, no caso. Então aqui a gente faz que nem a gente fez com as skills, que é criar aqui a nossa section. Vamos criar uma section para esses projetos aqui. E aí como que vai ser essa estrutura aqui dos projetos, né? Aqui, ó, vamos vir na página pronta, a gente vai ter, que nem a gente teve aqui em cima, um card. Então a gente tem esse cardzinho aqui com um título, um texto, e aí a gente tem aqui algumas tags. A gente tem essas tagzinhas aqui que são algumas tecnologias. Então a gente vai ter uma caixa para o card, depois um título, um P, uma caixa aqui para as tags aqui também. Então essas tags aqui vão estar envolvidas por uma outra caixa. Então vamos vir aqui e fazer isso. Primeira coisa que a gente sempre faz é colocar o ID, né, da seção. Então ID aqui vai ser igual a projetos. E aí aqui a gente coloca a nossa classe container e fade in também. Então aqui class é igual a container e fade in. Depois, a gente vai ter aqui, primeiro, uma caixa principal englobando todos os projetos e depois cada caixa de cada card. Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai ter aqui, primeiro, na verdade, o título, né? Um H2 com projetos. E aí aqui a gente vai ter aquela nossa caixona que está englobando todos os cardzinhos. Então vai ser uma div. Vou colocar uma div. E aí aqui a gente já coloca até uma classe para esses caras. Então aqui, ó, essa classe aqui, esse cara, essa caixona aqui que está englobando todos os projetos, a gente vai chamar ela de projetos-grid. Então, class é igual a projetos-grid, porque a gente vai utilizar o grid aqui também, que nem a gente fez nas skills. Aqui nas skills, ó, a gente tinha essa caixa que estava englobando todo mundo, que tinha a classe skills-grid. Aqui vai ser a mesma coisa, projetos-grid. E aí, embaixo desse cara, a gente vai ter os projetos em si. Então aqui a gente vai ter cada card de cada projeto. Então aqui eu posso criar uma div com a class igual a projeto-card, que vai ser cada um dos cardzinhos que a gente vai ter. Tá, então vamos criar aqui o primeiro card, e como a gente falou, a gente vai ter um título, um texto e as nossas tags ali englobadas por uma caixa menor. Então aqui a gente vem, coloca um H3, que é o pequeno título, depois o P, que é o nosso descritivo. E aí, como a gente vai ter várias tags, a gente pode colocar elas numa outra div que vão ter as tags ali, né? Então a gente vem aqui, coloca uma div, e aí aqui dentro a gente vai colocar ali as nossas tags. Vamos dar um enter aqui, ó. O que vão ser essas tags? A gente pode colocar numa span elas. Então, como a gente tem aqui, ó, aqui a gente tem 3 span, no caso, com React, Node, Mongo. Aqui a gente vai ter 3 span com React, Firebase, Material. E aqui essas outras 3 span. Então vão ser sempre 3 span ali pra gente. Então aqui a gente coloca span, embaixo span e aqui embaixo span também. E aí aqui a gente pode até colocar as classes de todos os nossos elementos aqui. Então o H3 a gente pode vir aqui e colocar um class igual a título, traço, projeto. O P a gente pode deixar sem classe. E aqui, essa div que está englobando as nossas tags, a gente pode colocar a classe class igual a projeto, traço, tags. Então a gente vai ter essa estrutura aqui para cada um dos cards. Isso aqui representa cada um daqueles cards que a gente vai ter. Aqui a gente pode copiar esse card, então a gente vai utilizar essa mesma estrutura aqui para os 3 cards. Então a gente pode vir aqui desde essa div aqui, ó, tá vendo que a gente tem a div projeto card. E aí se a gente clicar na div aqui, ó, ele mostra pra gente quem que é a div que está fechando. No caso é essa aqui. Então a gente seleciona desde aqui de baixo até a nossa div aqui. E aí, como vai ser 3 cards, a gente pode dar um Enter, Ctrl V, um Enter, Ctrl V. Que a gente vai ter esses 3 cards aqui. A gente faz isso só para facilitar aqui o nosso trabalho. E aí agora é colocar as informações aqui. Então vamos voltar lá para ver o que a gente vai ter, ó. Aqui a gente vai ter esse título aqui e esse texto com essas tags aqui. Então vamos colocar isso lá. Então aqui o primeiro vai ser site de e-commerce.
Eu deixei uma colinha aqui do lado desse texto porque é um texto meio grande. Mas vamos escrever ele aqui, ó. Plataforma de comércio, dentro do P, né? Eletrônico, totalmente responsiva com autenticação de usuário e funcionalidade de pagamento. Aí aqui, em cada uma dessas spans, a gente vai ter, primeiro, a primeira tecnologia é React, a segunda é Node.js e a terceira é MongoDB. Depois, a gente vai ter o próximo projeto aqui, aí a gente vai colocar o título do card também, nesse caso vai ser App de gerenciamento de tarefas. No P, o que a gente vai ter aqui, ó? Vamos colocar aqui uma aplicação de produtividade para gerenciar tarefas e projetos com atualizações em tempo real e recursos de colaboração de equipes. Beleza. Aqui, se você não quiser que esse texto ele fique indo para a direita, se você quiser que ele quebre a linha automaticamente, você pode usar um atalho. É só você segurar a tecla Alt e apertar a tecla Z. E aí, se a gente fizer isso aqui, ó, ele vai quebrar a linha. Tá vendo que ele quebrou a linha aqui? Aí ele não vai ficar indo lá para a direita. Isso aqui facilita um pouco para a gente. E aí agora a gente colocar as nossas spans aqui. Então a primeira spam vai ser React, a segunda vai ser Firebase e a terceira vai ser Material UI. E aí agora a gente vem para o nosso terceiro card aqui, para o nosso outro projeto. Então o título do outro projeto vai ser Dashboard Clima. E aí qual que vai ser o texto aqui do P? Vai ser aplicação de tempo interativa que exibe dados meteorológicos atuais e previstos usando uma API. E aí cada uma das tags aqui vão ser as tecnologias deste projeto. Então vai ser JavaScript, API e Chart.js. Beleza, essa parte aqui ela foi só para a gente inserir esses dados HTML aqui. E aí se a gente salvar e voltar lá, ó, você vai ver como é que ficou. Ó. Ele ficou assim, bem semelhante ao que a gente tinha antes aqui nas skills. Então ele ficou dessa maneira aqui e aí agora a gente estilizar isso aqui. Esse espaçamento do projetos aqui das skills tá um pouco zoadinho, ó, tá muito colado, mas já já a gente corrige isso. Então bora lá estilizar agora tudo isso aqui que a gente fez. Vamos ver aqui no style.css. E aí qual que é a primeira coisa que a gente vai estilizar? Bom, primeiro a gente precisa mexer no nosso grid. Então a gente vem e seleciona o nosso projetos -grid. Lembrando que o nosso projetos -grid é o que? É essa div aqui, cadê? Essa div aqui que está englobando todos os nossos cardzinhos. Então, ela é a tag pai de todos esses cards aqui. Então, ela que a gente vai aplicar o grid. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Display como sendo o grid, para a gente começar a utilizar as grades. E aí a gente vai ter aquela propriedade que é o grid template columns. E aí o valor dela vai ser semelhante ao que a gente já tinha feito nas skills, que é esse aqui, ó. Tá vendo que a gente tinha feito aqui nas skills a mesma coisa, ó? Display grid, grid template columns e um gap. Então a gente pode copiar esse cara aqui, ó, essa classe aqui, e aí a gente cola aqui no nosso projetos grid. E aí ele vai aplicar o mesmo grid, só que a diferença é que aqui eu vou colocar 300 pixels. Então, recapitulando, esse grid template columns aqui, ele vai aplicar aqui vários filtros para especificar para a gente como é que funciona o nosso grid. Então ele vai ser um grid com um padrão que se repete, um grid que ele vai auto-ajustar ali o seu tamanho de acordo com o tamanho da tela e ele vai ter um valor de mínimo e de máximo. Então cada elemento ele vai ter que ter no mínimo 300 pixels e no máximo ele vai poder ocupar uma fração ali do conteúdo. E aí por último tem a propriedade gap como sendo de 2 rem, que aí ele vai aplicar aquele espaçamento entre um elemento e outro. E aí se eu salvar isso aqui, ó, ele já vai estar aplicando essa esquemática aqui de cards. Então ele vai estar aplicando esses cards aqui pra gente. Agora vem a estilização do card em si, que também vai ser bem semelhante ao que a gente fez nas skills. Então aqui a gente pode selecionar a nossa tag .projeto-card. E lembrando que aqui no index.html, ó, o projeto card é cada um dos cards que a gente vai ter.
Então, é a nossa div aqui com essa classe projeto card. E aí, o que vai ter na estilização desse projeto card? Bom, primeiro, aqui a gente vai mudar a cor de fundo do nosso card. Então, primeiro a gente coloca um background color, como sendo var, e a nossa cor vai ser cor de fundo card. Aí depois a gente coloca um border radius, como sendo de 10 pixels, para a gente poder ter a borda arredondada. A gente coloca também um box shadow, que é aquela sombrinha que a gente tem embaixo de cada elemento, como sendo de 0, 4 pixels, 6 pixels, e a cor dela vai ser RGBA, aquela mesma cor que a gente sempre coloca, que é 000,0.1. E aí a gente vai colocar também um padding, espaçamento interno desse card. O nosso valor de padding vai ser de 1.5 rem. Então a gente vem e coloca padding como sendo de 1.5 rem. E aí se a gente salvar e voltar aqui, ó, você vai ver que ele já está bem mais adaptado aqui a um formato de card realmente. Falta agora a gente colocar também essa animação que a gente tem aqui nos outros cards das skills. Então vamos fazer isso. Aqui a gente vem e, de novo, a gente seleciona o nosso transition como sendo var, e aí vai ser transição. E aí, obviamente, a gente precisa colocar o hover ali para a gente poder detectar quando o mouse estiver por cima do card. Então a gente coloca o ponto projeto -card, 2 pontos hover, e aí nesse hover a gente vai fazer aquele mesmo transform, que é para ele poder subir o card. Então a gente coloca o transform como sendo translate y e -5 pixels. Que aí ele vai ter esse aspecto aqui quando a gente passa o mouse por cima. Agora a gente estiliza também o nosso título do projeto. Então aqui, ó, em cada card a gente tem uma tag H3, que é o título do projeto. Vamos estilizar esse cara aqui. A gente coloca ponto, título, projeto. E aí aqui a gente primeiro altera a fonte, vai ser um font size de 1.25 rem, um margin bottom como sendo de 0.5 rem e um color como sendo de var, e aí a gente vai ter a nossa cor secundária ali, secundária. Se a gente salvar, esse título já vai estar mais adaptado aqui ao formato que a gente tem. E aí agora vem a parte das nossas tags, né? A gente tem aqui as nossas tagzinhas, que são ali quais são as tecnologias desse projeto, e aí se você observar, a classe dela é projeto tags. Então a gente vai selecionar essa div com esse projeto tags. Então a gente seleciona ponto projeto traço tags. E aí aqui, o que a gente vai fazer nessas tags aqui? Observa como que tá as tags aqui, ó. Elas estão meio que grudadas no nosso conteúdo. Então primeiro a gente coloca um margin top nela. Vamos colocar aqui um margin top como sendo de 1 rem, para ele colocar uma margem em cima aqui do nosso conteúdo, para ele não ficar tão grudado assim. Depois a gente vai colocar duas propriedades. A primeira é o display flex, que é para ele começar a utilizar a flexbox. Se a gente salvar, ó, ele não vai ter muito efeito aqui, ele vai grudar um conteúdo no outro, mas não vai ter muito efeito. E a gente vai colocar também o flex wrap como sendo de wrap. Essa propriedade aqui, o que ela faz? Sempre que a gente tem um texto dentro de uma div, ele tem duas opções. Ou ele vai quebrar a linha quando não couber mais, ou ele vai manter sempre o texto sem quebra de linha. E aí quando a gente coloca wrap, quer dizer que a gente quer manter todos os textos sem quebra de linha. Se a gente salvar, ele não vai ter muito impacto aqui, mas isso aqui é para ele não dividir o cardzinho em dois, não quebrar a linha do card. Agora, a estilização do projeto tags está pronta, agora a gente precisa estilizar a span, porque é justamente a span que vai ter aqueles estilos que a gente tem aqui, ó, no resultado, ó. As spans, ó, elas tem esse laranjinha aqui, tem as tecnologias e é como se fosse uma tagzinha realmente. Então, é isso que a gente vai fazer. Então aqui, primeiro a gente vem e seleciona o nosso projeto tags e a gente seleciona a span que está dentro do projeto tags. E aí, se você observar, ele tem aquela cor laranja, né? A gente não tem essa cor laranja aqui por enquanto no nosso código. Então a gente vem aqui em cima, ó, vamos vir aqui no nosso root, onde a gente declara aqui as nossas cores. E aí eu vou declarar mais uma cor aqui. Eu vou declarar uma cor, cor, auxiliar. E aí o código dessa cor auxiliar é esse aqui, ó. Hashtag ED8936. Que aí ele vai ter esse aspecto de laranja aqui. E aí agora aqui embaixo a gente consegue utilizar essa cor laranja nos nossos projetos tags. Aqui no nosso span a gente pode colocar um background color como sendo de var
E a gente vai usar a nossa cor auxiliar aqui. E aí, se a gente salvar e voltar aqui, ele já vai vir com essa cor aqui. Só que tem algumas coisas que a gente precisa ajustar aqui, como por exemplo, a gente precisa colocar um espaçamento interno, mudar a cor da fonte para sendo branca e a gente colocar um border radius aqui também. É isso que a gente vai fazer. Então aqui, primeiro, vamos colocar um color como sendo white, para ele mudar a cor do texto. Um padding como sendo de 0.25 rem e de 0.5 rem. Um font size como sendo de 0.75 rem, para a gente aumentar um pouco aquela fonte. E aí a gente coloca também um border radius como sendo de 20 pixels. Se a gente salvar, ele já vai ter um aspecto bem legal, ó. Ele já vai estar quase do jeito que a gente quer. Só que a gente não quer eles grudados assim, a gente quer dar um espacinho entre eles. Então a gente coloca um margin right como sendo de 0.5 rem. E a gente coloca também um margin bottom como sendo de 0.5 rem. Se a gente salvar, ó, você vai ver que agora ele está mais ajustado aqui pra gente. Show de bola! Eu acho que essa parte de projeto ela não foi muito complexa, porque como eu falei, ela é bem semelhante aqui à parte de skills. Só que aqui a gente vai precisar colocar mais duas propriedades, que é o quê? Tá vendo que aqui, ó, essas skills e esses projetos estão muito grudados? O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar o ID skills e o ID projetos e vai colocar um margin top e um margin bottom, para colocar um espaço entre eles. Então aqui, ó, a gente seleciona hashtag, que no caso o hashtag é para selecionar o ID, projetos, vírgula, hashtag skills, a gente está selecionando esses dois IDs aqui, e aí aqui dentro a gente vai colocar um margin como sendo de 100 pixels e 0, que aí ele vai colocar só margem na vertical aqui pra gente, ó. Se a gente salvar, ó, ele colocou margens na vertical aqui, você viu que ele deu um espaçamento entre os conteúdos aqui. Então é justamente isso que a gente não quer o conteúdo muito grudado. Beleza, eu acho que essa parte de projeto tá feita. Agora a gente pode ir para a próxima parte, que é a de contato. Aqui, ó, se você observar, a gente tem esse formulário de contato aqui, que a princípio é bem simples, só que ele tem alguns detalhes ali. Então bora fazer esse formulário no HTML. Se a gente vier aqui no nosso HTML, ó, você vai ver que a gente criou aqui a nossa section de projetos, e aí logo abaixo eu vou criar aqui a nossa section para o contato. Então vamos criar uma section. Aí essa section, logo de cara, a gente já vai ter o ID como sendo de contato. E aí a gente coloca a classe, um class aqui, como sendo de contato também, que a gente vai usar essa classe mais tarde. E aí a gente vai colocar também a nossa classe fade-in. Nesse contato aqui, a gente não vai colocar a classe container. A gente já vai ver por que a gente não vai colocar. Então essa aqui é o principal aqui do nosso contato. E aí esse contato, como todas as abas do nosso projeto, ele vai ter um título. Então aqui vai ter um H2 e aqui a gente vai ter um Contact Me, exclamação. Logo abaixo aqui desse H2, o que a gente vai colocar? A gente vai ter um form. E aí nesse form aqui, se você observar, ó, a gente tem o campo nome, o campo e-mail e o campo mensagem aqui. Sendo que esse campo de mensagem, ele não vai ser só uma input, ele vai ser um text area. Ele é uma tag diferente da input. Então aqui a gente cria a tag form, que como isso aqui vai ser um formulário, a gente precisa utilizar a tag form. E aí logo de cara a gente já coloca uma classe aqui nesse form. Então vai ter um class chamado de contato-form. E aí dentro desse form, o que a gente vai ter? A gente vai ter algumas inputs, só que para cada input que a gente tiver, a gente vai ter uma label. A label é esse texto aqui que a gente tem em cima de cada um dos formulários. Então aqui a gente tem essa input e essa label, essa input e essa label, e aqui a gente tem a text area e uma label aqui em cima. Então para cada input que a gente tiver, a gente vai precisar de uma label, só que a gente vai precisar agrupar tudo isso numa div. Então aqui, ó, como que vai ser essa estrutura? A gente vai ter uma div, e aí dentro dessa div a gente vai ter uma label, e logo abaixo a gente vai ter uma input. Então a gente coloca uma input aqui. Então esse aqui vai se replicar para todos os campos que a gente tiver, menos o campo lá da text area no caso. Então aqui, ó, eu posso copiar essa div aqui, colar e colar. E aí só nesse último aqui que não vai ser uma input. A gente pode apagar isso aqui e aí a gente declara uma text area. Text area. E aí, esse sim é uma tag que ela precisa de fechamento, diferente da input. Em cada uma das divs, a gente vai colocar uma classe aqui pra gente, porque a gente vai precisar selecionar elas. Então aqui, ó, em cada uma das divs, a gente coloca a classe igual a grupo-formulário. Então nessa primeira aqui,
Nessa segunda também, grupo formulário. E nessa terceira div também a gente vai ter a classe grupo-formulário. Formulário. Lembrando que aqui eu esqueci de colocar uma classe no H2. Esse H2 aqui, ó, vou colocar uma classe chamada de título contato. Beleza. Agora, aqui ó, a gente vai trabalhar em cada uma das nossas inputs e das nossas labels. A primeira input, a primeira div aqui, é para o campo nome. Então, aqui na label, a gente pode colocar nome. E aí, aqui ó, sempre que a gente tem uma input e uma label, a gente precisa informar na input o ID e o nome do campo. E na label, a gente precisa informar para qual campo que a gente quer essa label aqui. Então, para entender melhor, na input, a gente coloca um ID, que no caso vai ser nome, e a gente coloca também um campo name, que também vai ser nome. E aí na label a gente coloca aqui, ó, um for é igual a nome. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que essa label aqui é para o campo nome. Então a gente vai fazer a mesma coisa para os outros campos. Então aqui, ó, no campo de e-mail, nessa div aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui vamos colocar e-mail. Na input a gente vai ter ID igual a e-mail, name igual a e-mail, e na label a gente coloca um for igual a e-mail. E aí vai ser a mesma coisa aqui para o nosso outro campo de mensagem. Então, no text area aqui, ó, a gente vai colocar um ID igual a mensagem, name igual a mensagem, e na label um for aqui, ó, for igual a mensagem também. Por último, em todo formulário a gente precisa de um botão de envio. Então a gente vem aqui logo abaixo da última div e a gente coloca um button. E qual que vai ser o texto desse botão? Vai ser mandar mensagem. E qual que vai ser o tipo desse botão? Type. Ele vai ser um botão de submit. Vai ser um botão de envio. Então, aqui a gente tem um formulário. E aí, todo formulário, ele precisa desse botão aqui de envio. E a gente precisa especificar que ele tem esse type submit aqui. Esse submit é para poder especificar que ele é o botão do formulário, para poder enviar o formulário. Se a gente tirar isso aqui, ele não vai funcionar, esse botão. Beleza? Então eu acho que está feita essa parte aqui. Agora a gente passa para a estilização. Uma última coisa para a gente fazer aqui nas inputs é, sempre que a gente quer uma input que ela é obrigatória, que ele não deixa enviar o formulário se você não preencher ela, a gente vem em cada uma das inputs aqui e coloca um campo que chama required. A gente coloca essa palavra aqui. Então, na input de e-mail eu também coloco required. Lembrando que tem que ser antes do fechamento aqui da tag. E aí no text area também, required. Beleza, se a gente salvar isso aqui e voltar aqui, ó, você vai ver que ele já criou aqui pra gente. E aí ele tem esse comportamento da text area que a gente consegue mudar o tamanho dela aqui. Beleza, agora vamos então para as estilizações. Vamos vir aqui no nosso style.css. E aí a primeira coisa que a gente vai estilizar aqui é o nosso ponto contato. O nosso ponto contato é justamente aqui a nossa section de contato. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vamos vir, ponto contato, e vamos colocar um background color como sendo de var, e aí vai ser aquela nossa cor secundária aqui. Porque ele vai ter essa cor diferenciada aqui, ó. Se a gente vier aqui, ó, ele tem esse tom de azul. E aí os textos do nosso contato, a gente vai precisar que sejam brancos. Então a gente coloca um color como sendo white. Tá. Agora vamos para a estilização do formulário. Aqui a gente vai colocar nesse formulário, ó, a gente vai colocar uma largura máxima e a gente vai colocar um margin zero alto também, para poder fazer a centralização desses elementos. Então aqui, ó, a gente vem, ponto contato form, que é a nossa tag de contato, e a gente vai colocar um max width de 600 pixels e um margin como sendo 0 e alto. E aí se a gente vier aqui, ó, ele já vai estar mais centralizado aqui pra gente. Mais algumas coisas que a gente precisa ajustar aqui. Próxima coisa é se a gente vier aqui, ó, em cada um desses grupos, dessas divs aqui, esses grupos formulários, a gente precisa colocar um espaço neles, um espaço de baixo, porque eles estão muito grudados. Então a gente vem, seleciona aqui, ponto grupo, traço formulário, e a gente coloca um margin bottom como sendo de 1.5 rem. Para ele colocar um espaço aqui embaixo, ó, porque ele estava muito grudado. A gente vai fazer a mesma coisa na label. Então aqui em cada uma dessas labels, ó, a gente vai colocar também um espacinho embaixo. Então aqui a gente coloca label e um margin bottom como sendo de 0.5 rem. Só que se você observar aqui, ó, cada uma dessas labels, ó,
a label de nome, a label de e-mail, ela está do lado do conteúdo aqui. A gente não quer isso. A gente quer que a label fique em cima do formulário, da nossa input no caso. Então a gente vem aqui e coloca a propriedade display como sendo block. Esse display block vai fazer com que esse nome e esse e-mail ocupe 100% do espaço da largura. Ele não vai deixar nenhum espaço para input e a input vai ter que ir para baixo. Então esse é um comportamento que a gente tem. Agora que eu estou vendo aqui, a gente esqueceu de colocar aqui a nossa label da text area, aqui da mensagem. Então aqui no HTML, ó, aqui eu esqueci de colocar essa última label aqui. Então nessa label aqui vai ter mensagem. E aí se a gente salvar e voltar lá, ó, ele já vai aparecer aqui pra gente, beleza. Depois a gente vai estilizar agora a nossa input e a nossa text area. Então a gente vem aqui, como a gente tem só uma input e só uma text area, a gente vai aplicar só um estilo para elas, não tem necessidade de criar classe para elas. Então a gente pode selecionar a nossa input e a nossa text area aqui. E aí o que a gente vai ter primeiro aqui? Bom, primeiro a gente vai colocar um background color. Eu esqueci de colocar aqui, é text area, faltou um A aqui. Então primeiro a gente coloca um background color como sendo de... A gente vai ter essa cor aqui, ó, RGBA, abre parênteses, 255,255,255,0.1. Ele vai ser um tom meio acinzentado aqui, ó. Se a gente salvar e voltar aqui, ó, ele é quase como se fosse um cinza transparente, porque ele está pegando um pouco do azul ali também. Depois, a gente vai mudar um pouco dessa border, porque se você observar, essa border não está muito legal aqui. A gente vem e coloca um border como sendo de 1 pixel, solid, e aí a cor vai ser semelhante a essa aqui. Vamos copiar essa cor aqui, ó. E aí a gente coloca ela, e aí em vez de ser 0,1, ela vai ter 0,2 de opacidade. Se a gente salvar e voltar aqui, ó, ele já vai estar bem mais legal aqui pra gente. E aí agora a gente coloca também um padding, então um padding de 0,75 rem, e ele vai ter um espaçamento interno, deixar um pouco maior aqui o campo pra gente. E a gente coloca também um border radius de 5 pixels. E aí a gente também coloca um color como sendo white, para ele mudar a cor do texto. E aí, se a gente salvar, ó, ele vai estar dessa maneira aqui. Se você observar, ele não está ocupando tudo aqui da largura. A gente quer que ele ocupe até o máximo que ele conseguir aqui. Então aqui a gente coloca um width de 100%. E agora sim, ele vai estar ocupando 100% aqui do conteúdo. Beleza. Agora falta a gente utilizar aqui o nosso botão para poder a gente enviar a mensagem aqui. Então, como a gente tem só esse botão aqui, a gente pode simplesmente selecionar a tag button. Então aqui, ó, a gente vem, seleciona o button. Primeiro, ele vai ter um background color como sendo de var, e aí vai ser a nossa cor auxiliar. Depois, a gente vai ter um color como sendo white, para ele deixar o texto do botão branco. A gente vai ter também um padding, que a gente já está acostumado aí, de 0,75 rem e de 1,5 rem. A gente vai tirar a borda do botão, então a gente coloca um border como sendo none, um border radius como sendo de 5 pixels, e para finalizar a gente coloca um cursor como sendo pointer, para ele colocar aquele ponteirinho quando a gente coloca o mouse por cima. Se a gente salvar e voltar aqui, ó, ele já vai ter esse aspecto aqui, bem mais legal para a gente. E aí uma última coisa dessa parte de contato é que não está aparecendo o texto de contato aqui. É que ele está azul no fundo azul. Se a gente vier aqui e fizer isso aqui, ó, selecionar ele, você vai ver que ele está aqui. Só que a gente precisa mudar a cor dele. Então a gente vem aqui e seleciona aqui quem que é o nosso contato, título do contato. É aqui esse H2 e tem a classe título-contato. Então vamos selecionar esse cara aqui. Então aqui a gente seleciona ponto, título-contato e coloca um color como sendo white. E aí ele já vai estar ajustado aqui pra gente. Tá, então depois dessa parte de contato, se a gente voltar aqui, ó, na nossa página pronta, você vai ver que a gente tem um footerzinho aqui bem simples para poder finalizar o site. Então aqui a gente vai criar um nosso footer no HTML. Então aqui, para a gente criar esse footer, vamos vir aqui no nosso index.html, e aí aqui, logo abaixo da nossa section, a gente cria um footer. Então a gente vem aqui e cria uma tag footer, que é como se fosse o rodapé do site ali. E aí o nosso footer ele vai ser bem simples. Ele vai ser uma lista de ícones ali e a gente vai ter o símbolo de copyright aqui. Aqui a gente tem o copyright 2024, o seu nome e todos os direitos reservados.
Então aqui, ó, vamos vir no nosso HTML. Como vai ser uma lista de ícones, a gente vem aqui e declara uma UL. E aí dentro dessa UL a gente vai ter 3 LIs. LI, LI e a nossa LI. Aí a gente coloca uma classe aqui na nossa UL, que vai ser os ícones do footer. Vamos colocar class é igual a ícones-footer. E aí a gente vai ter aqui também, embaixo da UL, um parágrafo, que vai ser ali o nosso textinho de copyright. Aqui, para a gente colocar aquele símbolo de copyright, aquele Czinho, a gente vem e coloca e-comercial, copy e ponto e vírgula. E ele já vai até ficar roxo aqui pra gente. E a gente coloca o texto. 2024, Júlio César, todos os direitos reservados. E aí, os ícones aqui vão ser a mesma coisa que a gente usou lá em cima, que a gente usou alguns emojis. Então, o código desses emojis aqui, eu vou colocar na tela agora. Então, do primeiro emoji vai ser esse aqui, ó, e-comercial, hashtag 128, 187, ponto e vírgula. O do segundo vai ser e-comercial, hashtag 128, 101, ponto e vírgula. E o do último vai ser e-comercial, hashtag 128, 038 e ponto e vírgula. E aí se a gente salvar e voltar lá, ó, ele já vai aparecer aqui pra gente, ó. Aí agora a gente estiliza esse footer. Então a gente vem aqui no style.css e aí o estilo dele vai ser bem simples. Primeiro aqui no nosso footer, a gente vem e coloca um background color como sendo de var e cor de fundo card. Depois, a gente alinha o texto ao centro, então a gente coloca text align como sendo de center. E aí a gente coloca também um padding como sendo de 2 rem e 0, para ele colocar um espaçamento interno. E aí se a gente salva, ó, ele já está quase 100% ajustado ali. Por último, a gente precisa mexer nos ícones. Então a gente vem aqui e coloca ponto ícones traço footer, que é a nossa classe ali dos ícones. E a gente coloca um display como sendo flex, para a gente usar a flexbox. Um justify content como sendo center, para ele centralizar os itens. A gente coloca um list style como sendo nome e um margin bottom como sendo de 1 rem. Esse list style é para a gente forçar nenhum tipo de lista. A gente não quer nenhuma estilização nem por bolinha, nem por tracinho. E aí se a gente salva, ó, vamos vir aqui, ele já está mais ou menos do jeito que a gente quer. Agora falta duas coisas para a gente finalizar 100% mesmo, que é o quê? A gente tinha colocado a classe fadeIn para ele ter esse efeito aqui, ó, quando a gente dá o F5, quando a gente atualiza a página, e ele não está com esse efeito aqui por enquanto, ó. Se eu estou atualizando a página, ele está secão. Então a gente vem aqui, ó, para a gente fazer esse efeito. Primeiro, a gente precisa declarar o efeito. Então aqui a gente utiliza uma palavra chamada keyframes. A gente coloca @keyframes. A gente dá o nome da nossa animação, no caso vai ser fade, e aí a gente abre chaves. Aqui dentro, a gente vai descrever como que vai ser essa animação. Como que a gente quer ela? A gente quer, primeiro, que a opacidade ela parta do 0 até o 1. A opacidade seria o que a gente está vendo aqui, ó. Opacidade 0 é como se a gente estivesse vendo branco. Então ele começa do branco até mostrar o conteúdo. Então a gente começa da opacidade 0 até a opacidade 1. E ele também tem esse efeito aqui de subindo. Então ele vai ter aquele efeito que a gente utilizou, que é o Translate Y. A gente vai subir o conteúdo. Então aqui, ó, como é que a gente faz isso? Primeiro a gente declara de onde que a gente quer partir. Então, from, abre chaves. De onde que eu quero partir? Da opacidade, opacity 0. E transform, translate Y 20 pixels. O que eu estou falando aqui? De onde eu quero partir? Eu quero partir da opacidade 0 e eu quero partir do translate Y como sendo de 20 pixels. Ele vai estar 20 pixels para baixo. E para onde que eu quero ir? Eu coloco aqui o to, então eu coloco to, abre chaves, eu quero ir para opacidade como sendo 1, ponto e vírgula, e eu vou dar o transform, translate Y como sendo de 0. E aí ele vai dar esse efeito de subindo. Por último, depois de declarar essa animação, a gente precisa utilizar ela. Agora que a gente vai utilizar aquela classe fadeIn. Então a gente vem aqui, seleciona .fade-in e a gente coloca um animation como sendo. Aqui a gente vai colocar qual que é o nome da animação, no caso é o fade, que a gente acabou de declarar. Ela vai ter 1 segundo e ela vai ter esse efeito aqui, ó,
ease out. Esse aqui é o tipo de animação que a gente vai ter. E se a gente salvar, ó, e a gente atualizar a página, lembrando que esse aqui é o pronto, esse aqui é o que a gente está fazendo, e ele já tem esse efeito aqui. Por último, tem uma coisa que a gente precisa fazer aqui, que é o quê? Aqui, nessa barra de navegação, ela não está funcionando. Ó. Se eu clicar aqui, ele não está funcionando. Por quê? Vamos vir aqui no nosso HTML, ó. Como que eu faço para a barra de navegação funcionar? Eu preciso vir aqui no começo do site, na nossa nave, ó. Eu venho aqui na nossa nave, e aí, tá vendo que ele tem várias tags A aqui? Eu preciso colocar para onde que essas tags vão redirecionar. Então eu venho aqui e coloco, vamos ver nessa primeira tag aqui, a gente coloca href é igual a hashtag sobre. Então ele está redirecionando para o nosso sobre. Aqui nas skills vai ser a mesma coisa, href é igual a hashtag skills. No projetos vai ser href é igual a hashtag projetos. E no contato vai ser href é igual a hashtag contato. E aí, agora sim, se a gente salvar, ó, ele vai começar a redirecionar para a gente. Ó. Redirecionou para o sobre, para as skills, para os projetos e para o contato. Por último, a última coisa, eu acho que é a mais importante do tutorial, é você postar no LinkedIn essa aplicação. Então disponibiliza isso aqui em algum lugar, no GitHub, por exemplo. Eu tenho um vídeo mostrando como é que você hospeda o site. Eu vou deixar o card aqui do lado, na descrição também. Agora é hora de você mostrar esse projeto. Então, espero que você tenha curtido. Falou!